Fala galera, vamos para mais questões da prova Celesc 2004, prova para o cargo de técnico em eletrônica. Dado o circuito abaixo, determine o capacitor equivalente do circuito sabendo que C1 é 300 microfarads, C2 e C3 é igual a 600 microfarads, C4, C5 e C6 400 microfarads. Bom, galera, essa prova aqui tem algumas questões que ela, vamos dizer, ela não ilustra, né, algumas coisas. Por exemplo, ela não destaca quem é quem aqui, mas é claro, intuitivamente a gente poderia pensar que C1 é esse único capacitor aqui, C2 e C3 são esses dois aqui, e os três restantes são esses que estão em paralelo. Tem outra questão que eu deixei de fazer também, porque não tinha informação suficiente. Tem uma questão lá que por mais que, vamos dizer, é uma rede de resistores, né, e a gente precisa determinar a potência dissipada, a potência consumida por esse resistor, ele dá o valor de resistência, mas ele não dá nenhum outro parâmetro, não dá nenhum parâmetro de tensão nem corrente, então não tem como calcular. Você pode chegar ao valor da resistência equivalente, mas o cálculo da potência não tem como, não falta informação. E as alternativas que ele fala são tipo assim, potência, né? O valor de potência, mas só que não temos os parâmetros suficientes para fazer o cálculo. Continuando, vamos obter aqui a capacitância equivalente. Desses capacitores aqui, os três que estão em paralelo, o cálculo em paralelo é o seguinte, você soma. É diferente da associação de resistores e indutores, na qual, se eles estiverem em paralelo, você faz ali a soma dos inversos ou produto sobre soma. No caso de capacitores, ocorre o contrário. Se os capacitores estiverem em paralelo, você soma seus valores para obter a capacitância equivalente. Se eles estiverem em série, aí nesse caso você vai ter que fazer a soma dos inversos ou produto sobre soma, caso você faça por pares. Né? Produto sobre soma é quando você faz dois capacitores em série por vez. Aí você vai fazendo essa associação 2 a 2. Bom, eles estando em paralelos, você soma. Então, 1.200 microfarads. Aqui também, no caso, vai dar 1.200 também. E sobra esse aqui de 300. 300 microfarads. Bom, agora esses três, vamos dizer, temos três resistores em paralelo. Em série, melhor dizendo, o equivalente desses dois e o equivalente desses três. Eles estão assim. Agora a gente vai ter que somar. No caso, a gente vai fazer a soma de 2 em 2. Por esses dois aqui, eles estão em paralelo, na verdade não é a soma, é o produto sobre soma. Eles estão em série. E aí nós devemos fazer o quê? Produto sobre soma. Como eles têm o mesmo valor, o valor resultante vai ser a metade, 600 microfarads. E aí falta a gente determinar aqui através de 300. A gente pode fazer assim. 600 microfarads vezes 300 microfarads divididos pela soma, que no caso vai dar 900. Ou a gente pode fazer assim, ó, que vai dar o mesmo valor. O maior valor entre os dois é 600. Dá para fazer, esse que eu vou passar para vocês é quando os valores são proporcionais. Tem uma relação de proporção. 600, maior valor. E aqui embaixo nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a relação entre eles, o maior dividido pelo menor, 600 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 300 vezes 10 elevado a menos 6, mais 1. A gente faz essa divisão aqui. 600 dividido por 300 vai dar 2. 2 mais 1, 3. 600 dividido por 3, vamos chegar ao valor de 200, melhor dizendo. 10 elevado a 200 vezes 10 elevado a menos 6, ou 200 microfarads. Esse aqui vai ser o valor resultante aqui da capacitância equivalente. Dá para chegar a esse valor com esse cálculo aqui também. A gente cancela aqui e aqui. Um zero com dois zeros aqui, dois zeros aqui. Nós vamos ter 1.800 dividido por 9. 1.800 dividido por 9, vamos chegar a 200 também, 200 microfarads. Então, a alternativa correta, C. Vamos para mais uma.
O gráfico abaixo mostra as formas de onda da tensão da fonte de alimentação, V em função de T, e da corrente I em função de T, fornecida pela mesma a um circuito elétrico. Baseado neste gráfico, qual a característica da impedância equivalente do circuito vista pela fonte de alimentação em questão? Bom, galera, nós temos que observar o seguinte. Imagina aqui que a gente está numa competição de surf. E aqui é a linha de chegada. E ganha quem chegar primeiro. A ideia é essa, né? É quem faz a melhor onda lá, melhor movimento lá, não. É quem chegar primeiro aqui. Desses dois competidores aqui, quem vai chegar primeiro? O macete aqui é você observar, marcar um ponto. Por exemplo, o valor mais alto aqui, o pico deles, aqui, e o da corrente aqui. Quem está na frente? Se você for reparar, quem está na frente é a tensão. E a corrente está para trás, está um pouquinho atrasada. Então, nesse caso aqui, a tensão está adiantada em relação à corrente. Ou, alternativamente, você pode dizer que a corrente está atrasada em relação à tensão. Essa é uma característica de um circuito que tem a característica resistiva e indutiva. Por que é não simplesmente indutiva? Porque quando a gente fala que a corrente está atrasada em relação à tensão, a gente associa a um circuito com a característica indutiva. Mas por que ela também é resistiva? Porque a defasagem entre eles não é de 90 graus. Quando a defasagem é de 90 graus, aí sim a gente tem um circuito com característica puramente indutiva. Mas quando essa defasagem, vamos dizer, a gente vê que a corrente está atrasada em relação à tensão, mas quando você vai analisar a diferença entre os ângulos de fase e ela não é de 90 graus, ela é menor, quer dizer que nós temos também uma componente resistiva. Então, vamos dizer, a parte resistiva, ela meio que não deixa que, vamos dizer, o atraso seja ainda maior, a diferença entre as fases seja ainda maior. Então, por isso que nós temos a característica resistiva e indutiva nesse sistema. Alternativa correta, E. Vamos para mais uma. Qual dos gráficos abaixo pode representar o comportamento de um material ômico? Assinale a alternativa correta. Bom, galera, de forma simples, e não avaliando todos os casos, vamos fazer o seguinte. Material ômico, nós vamos associar a um material linear, a uma componente linear ou um sistema linear. Uma relação proporcional, vamos dizer, de 1 para 1. Lei de Ohm. Tensão é proporcional à resistência vezes a corrente. Então, se a gente aumentar a tensão, a corrente também vai aumentar. Observando aqui tem uma relação linear entre tensão e corrente, vai ser a alternativa B. A E não é porque, por exemplo, se a gente aumentar a tensão, a gente vai diminuir a corrente. É uma relação inversamente proporcional. E as outras são, vamos dizer, modelos exponenciais. Então, não existe uma relação de proporção assim, né? A gente aumenta 1 em um momento, mas só que depois, se a gente aumenta 2, já aumenta para 10, por exemplo. É o caso do diodo. Enquanto, vamos dizer, não chega ali a mais ou menos 0,7 volts, no caso do diodo de silício, nada muda praticamente. A corrente como é que se diz? Insignificante, desprezível. Mas quando chega a essa diferença de potencial de 0,7 volts, aí pronto, aí a corrente só falta subir assim de maneira totalmente vertical, né? Ocorre uma subidinha assim, mas depois você pode aumentar a diferença de potencial que a corrente não vai mudar tanto. Ela vai atingir um determinado valor e pronto, vai ter pouca diferença. Então a alternativa correta vai ser a D. E se você chegou até essa aula, é porque está sério na sua preparação para concursos na área elétrica. E para te ajudar a dar um passo à frente, preparei um pacote focado na resolução das questões Celesc 2024. As questões são organizadas por tema, com questões de nível superior e médio. Não perca mais tempo, essa é uma ótima oportunidade para você se preparar. Para você se inscrever, o link está na descrição desse vídeo ou fixado no primeiro comentário dessa aula aqui também. E até a próxima aula.